A namorada do meu filho ligou-me. Decidimos que não te queremos no nosso casamento. Envia-nos 50 mil euros de presente se quiseres ver a tua futura neta. Eu só sorri. No dia do casamento, irrompi na festa e pus um vídeo. A verdade sobre o bebê fê-la gritar. Alegra-me ter-te aqui. Segue a minha história até ao fim e comenta de que cidade me estás a ver. Assim poderei ver até onde chegou a minha história. Chamo-me Sílvia. Tenho 62 anos e nunca pensei que o meu próprio filho me partiria o coração da maneira mais cruel possível. Mas não foi realmente ele quem o fez. Foi ela, Emília. Era uma terça-feira à tarde quando tocou o telefone. Estava a preparar o jantar, como sempre fazia àquela hora, quando vi o nome de Marcos no ecrã. O meu coração encheu-se de alegria, como cada vez que o meu filho me ligava. Tinham passado 3 semanas desde a nossa última conversa e sentia terrivelmente a falta dele. Olá, meu amor, respondi com um sorriso que ele não podia ver. Mas a voz que ouvi não era a de Marcos. Era aquela voz doce e venenosa que tinha chegado a conhecer muito bem nos últimos 2 anos. Olá, Sílvia, sou Emília. O sangue gelou-me nas veias. Por que é que ela estava a usar o telefone de Marcos? Onde estava o meu filho? Emília, consegui dizer, tentando manter a calma. Está o Marcos aí? Está ocupado, respondeu com aquela frieza que me era tão familiar. Mas tenho algo importante para te dizer. Esperei, sentindo como o meu estômago se contraía. Nos 2 anos que levava a namorar com o meu filho, Emília nunca me tinha ligado diretamente. Sempre havia algo no seu tom, na maneira como me olhava quando estávamos na mesma sala, que me fazia sentir desconfortável, como se fosse uma intrusa na vida do meu próprio filho. Marcos e eu decidimos algo sobre o casamento. Continuou, e pude ouvir a satisfação na sua voz. Decidimos que não te queremos lá. As palavras atingiram-me como um soco no estômago. Por um momento, pensei que tinha ouvido mal. Perdão? Murmurei, agarrando-me à bancada da cozinha. Não queremos que venhas ao nosso casamento, Sílvia. Falamos muito sobre isto. E achamos que será melhor para todos se não estiveres presente. Mas sou a mãe dele, consegui dizer. A minha voz soava estranha, como se viesse de muito longe, e por isso esperamos que compreendas. Se realmente amas o Marcos, queres que o seu dia especial seja perfeito, sem dramas, sem tensões. Dramas, tensões. Eu nunca causei... Oh, mas causaste, Sílvia. Sempre tens algo a dizer. Sempre tens uma opinião sobre as nossas decisões. O Marcos está cansado disso. Senti como se o mundo se estivesse a desmoronar debaixo dos meus pés. O Marcos tinha mesmo dito aquilo. O meu filho, o menino que eu tinha criado sozinha depois de o pai nos abandonar quando ele tinha 8 anos, pensava mesmo que eu era um problema na sua vida. Quero falar com o Marcos, consegui dizer. O Marcos concorda comigo, Sílvia. De facto, foi ideia dele. Mentira. Aquilo tinha de ser uma mentira. O Marcos jamais me faria isso. Mas uma pequena voz na minha cabeça lembrou-me todas as vezes nos últimos meses em que tinha tentado ligar-lhe e ele não atendera. Todas as vezes em que sugerira que nos víssemos e ele tinha uma desculpa. Todas as vezes em que Emília atendera o telefone dele dizendo que ele estava ocupado. No entanto, continuou Emília, e pude ouvir como a sua voz tomava um tom ainda mais calculador. Há uma maneira de arranjar isto. O que queres dizer? Bem, como sabes, estou grávida. A tua futura neta vai precisar de muitas coisas. Se realmente te importas com o bem-estar da tua família, podias mostrar o teu apoio de uma maneira mais prática. Aí estava, o verdadeiro motivo da chamada. Quanto? Perguntei, embora já soubesse que não ia gostar da resposta. 50 mil euros seria um bom começo, como presente de casamento e para o bebê. Se nos enviares esse dinheiro, talvez possamos reconsiderar a tua presença na cerimônia. 50 mil euros, as minhas poupanças de toda uma vida. O dinheiro que tinha guardado, trabalhando turnos duplos como enfermeira durante 30 anos. O dinheiro que tinha reservado para a minha reforma, para emergências médicas, para ter alguma segurança nos meus anos dourados.
Não tenho essa quantia disponível, menti, porque a verdade era que sim, a tinha, mas algo no meu interior gritava-me para não lhe dar a esta mulher. Que pena, Sílvia. Suponho que realmente não te importas tanto com a tua neta como pensava. Posso, por favor, falar com o Marcos? Já te disse que está ocupado, e já te disse qual é a posição dele em tudo isto. Tens até sexta-feira para decidir. O dinheiro ou não veres a tua neta jamais. E desligou. Fiquei ali, parada na minha cozinha, segurando o telefone enquanto as lágrimas começavam a rolar pelas minhas faces. O silêncio da casa sentia-se asfixiante. Durante 2 anos, tinha visto como Emília afastava gradualmente o Marcos de mim. Tinha começado de maneira sutil. Pequenos comentários sobre como eu era demasiado protetora ou intrometida. Sugestões de que o Marcos precisava de espaço para crescer como homem. Gradualmente, as visitas tinham se tornado menos frequentes. As chamadas mais espaçadas. E agora isto. Lembrei-me do dia em que conheci Emília. O Marcos a tinha trazido à casa para o Natal há 2 anos. Era bonita, isso não o podia negar. Alta, loira, com um sorriso perfeito e uma maneira de falar que era doce como o mel. Mas havia algo nos seus olhos, algo frio e calculador, que me tinha posto imediatamente em alerta. Durante aquela ceia, tinha notado como ela dominava a conversa, como interrompia o Marcos quando ele tentava falar comigo, como me olhava com um sorriso que não chegava aos olhos quando eu contava anedotas de quando o Marcos era pequeno. Depois daquela visita, as coisas tinham mudado. O Marcos, que antes me ligava pelo menos 3 vezes por semana, começou a ligar só uma vez. Depois uma vez de 2 em 2 semanas. E nos últimos meses, quase nada. Sentei-me na minha poltrona favorita. Aquela onde tinha embalado o Marcos quando era bebé, onde lhe tinha lido contos quando era criança, onde tínhamos visto filmes juntos quando era adolescente. E chorei. Chorei pelo meu filho, que se tinha tornado um estranho. Chorei pela neta que talvez nunca conheceria. Chorei pela mulher cruel que tinha entrado nas nossas vidas e mudado tudo. Mas enquanto chorava, algo mais começou a crescer no meu interior, uma pequena chama de determinação. Porque embora Emília acreditasse que me tinha derrotado, tinha cometido um erro, tinha me subestimado e tinha subestimado o amor de uma mãe pelo seu filho. Os dias seguintes foram uma tortura. Não conseguia concentrar-me em nada. Tinha deixado de comer, mal dormia. A única pessoa a quem tinha contado sobre a chamada era a minha irmã Clara, e quando o fiz, vi nos seus olhos a mesma indignação que eu sentia. A Clara é 2 anos mais nova que eu, mas sempre foi a mais prática das duas. Enquanto eu fiquei na nossa aldeia natal trabalhando como enfermeira no hospital local, ela mudou-se para a cidade e tornou-se uma administradora bem-sucedida de um centro médico. Agora estava reformada, mas continuava a ser aquela mulher que não se deixava enganar facilmente. Aquela rapariga está a brincar contigo, Sílvia, disse-me a Clara quando nos encontramos para almoçar na quinta-feira. E o que mais me preocupa é que o Marcos não tenha falado contigo diretamente. Talvez realmente pense que sou um estorvo na sua vida, murmurei, remexendo distraidamente a minha salada sem provar bocado. Por favor, aquele rapaz adorava-te. Lembra-te como chorava quando tinhas de trabalhar turnos duplos e o deixavas comigo. Lembra-te como sempre dizia que queria ser médico para ajudar as pessoas como tu ajudavas os teus pacientes. Era verdade. O Marcos tinha sido o centro do meu mundo desde que nasceu. O pai dele, Ricardo, tinha nos abandonado quando o Marcos tinha 8 anos, dizendo-me que não conseguia lidar com a responsabilidade de uma família. Desde então, tinha sido só o Marcos e eu contra o mundo. Tínhamos sido mais que mãe e filho. Tínhamos sido melhores amigos, confidentes, companheiros de vida. Clara, tu achas que é possível que eu tenha feito algo para afastar o Marcos sem dar por isso? A minha irmã pegou-me na mão por cima da mesa. Sílvia, tu sacrificaste tudo por aquele rapaz. Trabalhaste turnos duplos para lhe pagar a universidade. Vendeste o carro da mãe para lhe dar a entrada do apartamento dele. A única coisa que fizeste mal foi amá-lo demasiado. Então, por que é que está a permitir que ela me trate assim?
porque aquela mulher o tem manipulado, e há algo mais que me incomoda em tudo isto. O quê? A Clara inclinou-se para a frente, baixando a voz. Todas as vezes que me contaste sobre as visitas deles, sobre as conversas telefônicas, algo não bate certo com a gravidez dela. A que te referes? Bem, segundo tu, ela anunciou que estava grávida em janeiro, certo? Sim, na ceia de Ano Novo, e agora estamos em abril. Seriam como 4 meses de gravidez. Sim, mais ou menos. Mas da última vez que a viste, há 2 semanas no supermercado, disseste que quase não se notava. Era verdade. Tinha me encontrado com o Marcos e a Emília no supermercado há 2 semanas, e tinha sido uma daquelas conversas incômodas e forçadas. O Marcos mal me tinha olhado nos olhos, e a Emília tinha mantido aquele sorriso falso todo o tempo. Mas quando olhei para a barriga dela, mal se notava uma pequena curva, nada dramático. Talvez algumas mulheres não se notem tanto, disse, mas a minha voz soava duvidosa até para mim mesma. Sílvia, tu foste enfermeira obstétrica durante 15 anos. Viste centenas de gravidezes. Aos 4 meses, especialmente na primeira gravidez, já se deveria notar mais. Tinha razão. Quando eu estive grávida do Marcos, aos 4 meses já tinha uma barriga considerável. E em todos os meus anos trabalhando em maternidade, tinha visto que a maioria das mulheres primíparas mostravam mais a essa altura da gravidez. Além disso, continuou a Clara, não te parece estranho que ela não te tenha convidado para nenhuma consulta médica? Nenhum ultrassom? A maioria das mulheres grávidas, especialmente as primíparas, querem mostrar as fotos do ultrassom a toda a gente. Era verdade. A Emília não tinha partilhado nenhuma foto de ultrassom, não tinha mencionado datas de consultas médicas, não tinha falado sobre sintomas da gravidez. De fato, cada vez que eu perguntava sobre como se sentia, ela mudava de assunto rapidamente. E outra coisa, acrescentou a Clara, quando a viste há 2 semanas, estava a comer algo especial, a evitar algum alimento? As grávidas costumam ter desejos ou aversões muito específicas aos 4 meses. Pensei naquele encontro no supermercado. A Emília tinha estado a comer sushi da secção de comida preparada e tinha tomado café. Nenhuma grávida responsável faria isso, especialmente no primeiro trimestre que se estende até ao 4º mês. Clara, o que estás a insinuar? Não estou a insinuar nada ainda, só estou a dizer que há coisas que não batem certo. E considerando que esta mulher te está a pedir 50 mil euros para o bebê, acho que vale a pena investigar um pouco. Investigar como? A minha irmã sorriu e pela primeira vez em dias, vi um vislumbre de esperança. Bem, acontece que tenho uma amiga que trabalha na clínica médica onde o Marcos disse que a Emília se estava a tratar. A Sandra trabalhou comigo, durante anos antes de se mudar para lá. Vou lhe fazer umas perguntas casuais. Não seria isso violar a privacidade médica? Não lhe vou pedir que veja ficheiros, só que me confirme se realmente viu aquela mulher por lá. A Sandra trabalha na recepção. Ela vê todos os pacientes. Naquela tarde, enquanto a Clara fazia as suas indagações, eu fiquei em casa tentando processar tudo. A minha mente encheu-se de memórias dos últimos meses, procurando sinais que talvez tivesse passado despercebidos. Lembrei-me da festa de aniversário do Marcos em fevereiro. A Emília tinha insistido que fosse num restaurante caro e tinha pedido vinho. Quando eu lhe perguntei se deveria estar a beber, ela tinha dito que uma taça ocasional não fazia mal, o que me tinha parecido estranho vindo de alguém que supostamente estava grávida. Também me lembrei que em março, quando tinha ido visitá-los ao apartamento deles, a Emília tinha estado a mover móveis pesados, sem nenhuma precaução. Quando lhe ofereci ajuda dizendo que não deveria estar a fazer esforços físicos no seu estado, ela tinha dito que o médico lhe tinha dito que o exercício era bom para ela. E depois havia o tema do dinheiro. Desde que a Emília tinha entrado na vida do Marcos, ele tinha começado a pedir-me empréstimos pequenos. 500 euros aqui, 1.000 euros ali. Sempre com a promessa de que me os devolveria, mas nunca o tinha feito. E agora esta exigência de 50 mil euros. O meu telefone tocou, interrompendo os meus pensamentos. Era a Clara. Sílvia, preciso que venhas à minha casa agora. A Sandra acabou de me ligar e temos de falar. O que aconteceu?
Não por telefone, só vem. Enquanto conduzia para a casa da Clara, sentia como se estivesse numa montanha-russa emocional. Parte de mim esperava que fossem boas notícias, que talvez houvesse uma explicação simples para todas as minhas dúvidas. Mas outra parte de mim, a parte que tinha desenvolvido bons instintos depois de anos a lidar com pacientes e as suas famílias, dizia-me que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Cheguei à casa da Clara com o coração a bater tão forte que podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A minha irmã abriu-me a porta antes de eu tocar a campainha, como se tivesse estado à espera junto à janela. "Entra depressa", disse-me, pegando-me no braço e guiando-me para a sala. A Clara parecia agitada de uma maneira que raramente tinha visto. Mesmo quando éramos crianças e nos metíamos em problemas, ela sempre mantinha a calma. Mas agora, as mãos tremiam-lhe enquanto me servia um copo de água. "O que te disse a Sandra?" perguntei, embora pela expressão da Clara já soubesse que não seriam boas notícias. "Silvia, senta-te antes de eu te dizer isto." Sentei-me no sofá, agarrando-me ao copo de água como se fosse uma âncora de salvação. "A Sandra diz que a Emília sim foi à clínica, mas não para consultas de gravidez. Então para quê? Para consultas de ginecologia geral. E aqui vem o pior. A Sandra verificou discretamente o sistema de marcações e, segundo os registros, a Emília teve a sua última consulta há 3 semanas. Era para um controlo de rotina e nas notas médicas não há nenhuma menção de gravidez. Senti como se me tivessem atirado um balde de água fria. Mas isso não pode ser. Ela anunciou a gravidez em janeiro. Silvia, a mais. A Sandra disse-me que se uma paciente estivesse grávida, especialmente no 4º mês, teria consultas marcadas regularmente, análises de sangue, ultrassons. O sistema mostraria um ficheiro obstétrico ativo. A Emília não tem nada disso. As mãos começaram a tremer-me tanto que tive de pousar o copo na mesa de centro. "Estás a dizer que ela não está grávida?" "É exatamente isso que estou a dizer." E a Sandra contou-me algo mais que me pôs os cabelos em pé. A Clara sentou-se ao meu lado, pegando nas minhas mãos entre as dela. "O quê?" A Sandra lembrou-se de ter visto a Emília em janeiro, logo depois do Ano Novo. Mas não estava sozinha. Estava com o Marcos? Não. Estava com outro homem. Um homem alto, moreno, bem vestido. A Sandra viu-os a beijarem-se no estacionamento antes de entrarem na clínica. O meu mundo cambaleou. Se a Emília tinha estado com outro homem em janeiro e tinha anunciado a gravidez na ceia de Ano Novo, as datas não batiam certo de todo. "Clara, tens a certeza disto?" A Sandra tem muito boa memória para as caras. Diz que se lembra claramente, porque lhe pareceu estranho que a namorada do Marcos estivesse com outra pessoa. Levantei-me do sofá. Precisava de andar, de me mexer, de fazer algo com toda a energia nervosa que se acumulava no meu corpo. Mas então, o que significa tudo isto? Por que mentiria sobre estar grávida? Pensa nisso, Silvia. O que aconteceu desde que anunciou a gravidez? Comecei a lembrar-me. Depois do anúncio em janeiro, o Marcos tinha começado a trabalhar horas extras. Tinha mencionado que precisava de poupar dinheiro para o bebê. Tinha começado a pedir-me empréstimos mais frequentemente. E a Emília tinha começado a falar sobre o casamento, sobre necessidades financeiras, sobre gastos futuros. Tem estado a usar a suposta gravidez para manipular o Marcos financeiramente. Murmurei, sentindo como a realização me atingia como uma onda. E não só o Marcos. Está-te a pedir 50 mil euros a ti também. Quanto achas que pediu a outras pessoas da família? Não tinha pensado nisso. Os pais da Emília tinham morrido num acidente anos atrás, mas ela tinha tios e primos. Teria contado a mesma história a eles? Teria pedido dinheiro também? Clara, temos de dizer ao Marcos: Silvia, achas que ele te vai acreditar? Aquela mulher tem-no completamente manipulado. Vai pensar que estás a inventar coisas porque estás ciumenta ou ressentida. Tinha razão. No estado mental em que o Marcos parecia estar, provavelmente pensaria que eu estava a tentar sabotar a relação dele por despeito. Então, o que fazemos? A Clara ficou pensativa por um momento.
Depois olhou-me com aquela expressão determinada que eu conhecia bem. Precisamos de mais provas. Provas que ele não possa negar. Que tipo de provas? A Sandra disse-me algo mais. Aquele homem com quem viu a Emília em janeiro, ela acha que o viu pela clínica em outras ocasiões. Diz que parece ser paciente regular do doutor Martins, que é especialista em fertilidade. A minha mente começou a unir as peças. Acho que aquele homem poderia ser o verdadeiro pai do bebê, se é que realmente há um bebê. Mas acabaste de dizer que ela não está grávida, baseado no que a Sandra pôde ver no sistema da clínica onde supostamente se trata. Mas e se estiver a tratar noutro lugar? E se o bebê não for do Marcos? A sala começou a girar. Durante meses, tinha sentido que algo não estava bem com a Emília, mas nunca tinha imaginado que poderia ser algo assim tão complexo e cruel. Clara, o que vamos fazer? A Sandra diz que o doutor Martins tem consulta às quartas-feiras à tarde. E casualmente, a próxima quarta-feira é quando a Sandra trabalha turno duplo na recepção. Se a Emília aparecer por lá, a Sandra poderá averiguar mais detalhes. E se não aparecer, então teremos de procurar outra maneira. Mas Silvia, algo me diz que esta mulher se está a tratar em algum lugar, com alguém. E há muitas coisas que não está a dizer. Naquela noite, não consegui dormir. A minha mente não parava de dar voltas a tudo o que a Clara me tinha dito. Era possível que a Emília estivesse grávida de outro homem e estivesse a tentar fazer passar o bebê como do Marcos. Ou realmente não estava grávida e tudo era uma elaborada burla. No dia seguinte, sexta-feira, era o dia limite que a Emília me tinha dado para enviar os 50 mil euros. O meu telefone tocou cedo pela manhã. Já tomaste a tua decisão, Silvia? A voz da Emília soava impaciente. Preciso de mais tempo, consegui dizer. Não há mais tempo. O Marcos está muito desapontado por não apoiares a família dele. Diz que talvez sejas mesmo a pessoa egoísta que eu pensava que eras. Aquelas palavras doeram-me mais do que queria admitir, porque soavam como algo que o Marcos poderia dizer se realmente acreditasse que eu me estava a recusar a ajudar a minha futura neta. Se não receberes o dinheiro hoje, considera-te oficialmente excluída das nossas vidas, continuou a Emília. Não haverá mais oportunidades, Silvia. Esta é a tua última chance de fazer o que está certo. Emília, posso falar com o Marcos? O Marcos não quer falar contigo até que proves que realmente nos apoias. E desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo como as lágrimas começavam a fluir novamente. Mas desta vez, junto com a tristeza, havia algo mais. Raiva. Uma raiva fria e determinada para com esta mulher que tinha entrado nas nossas vidas e destruído tudo. Liguei imediatamente a Clara. Não lhe vou enviar o dinheiro, disse-lhe, e vamos descobrir a verdade sobre aquela mulher, custe o que custar. Parece-me perfeito, respondeu a minha irmã, porque a Sandra acabou de me ligar. A Emília tem consulta na quarta-feira com o doutor Martins, e desta vez vamos estar preparadas para ela. A semana seguinte passou como um pesadelo em câmara lenta. Na quarta-feira, a Clara e a Sandra confirmaram as nossas piores suspeitas. A Emília tinha chegado à clínica do doutor Martins, mas não sozinha. O mesmo homem moreno que a Sandra tinha visto em janeiro estava com ela, e desta vez a Sandra pôde ouvir parte da conversa deles na sala de espera. Tens a certeza de que vai funcionar? Tinha ouvido o homem perguntar a Emília. O Marcos é um ingênuo. Vai acreditar em tudo o que eu lhe diga, tinha sido a resposta dela. A Sandra também tinha conseguido ver parte do ficheiro médico quando o levaram à recepção para arquivar. A Emília estava grávida, mas segundo as datas, o bebê tinha sido concebido em dezembro, não em outubro, como tinha dito ao Marcos. E o mais chocante de tudo, o nome do pai nos documentos não era Marcos, era David Ferreira, o homem que a tinha acompanhado. A Clara ligou-me aquela tarde para me contar tudo. Quando terminou de falar, fiquei em silêncio durante vários minutos, processando a magnitude da traição. Silvia, estás aí? Perguntou a minha irmã. Estou aqui, murmurei. Só não consigo acreditar que alguém possa ser tão cruel. O que queres fazer?
Era uma boa pergunta. Parte de mim queria ligar imediatamente ao Marcos e contar-lhe tudo, mas a Clara tinha razão. Provavelmente não me acreditaria. A Emília tinha tecido a sua rede de mentiras muito cuidadosamente e o Marcos estava demasiado cegado por ela para ver a verdade. O casamento é amanhã, disse finalmente. Sim. A Sandra conseguiu cópias dos documentos? Tem fotos das páginas mais importantes. E também tem vídeo da Emília com o David na clínica. Gravou discretamente com o telefone dela. A minha irmã tinha pensado em tudo. Durante os meus anos como enfermeira, tinha aprendido que a documentação era crucial. Sem provas sólidas, seriam só acusações. Clara, tens a morada de onde vai ser o casamento? Sim. A Sandra disse-me que o Marcos mencionou que seria no Clube de Campo do Rio. Por quê? Porque vou lá. Silvia, eles disseram que não te queriam lá. Exato. E isso vai ser a perdição deles. O dia do casamento amanheceu soalheiro e bonito. Um daqueles dias perfeitos que pareciam feitos para celebrações. Ironicamente, também ia ser o dia em que a verdade viria à luz. Vesti o meu melhor fato. O azul marinho que tinha comprado para um casamento há 2 anos, mas nunca tinha usado. Maquilhei-me cuidadosamente. Pentei-me com elegância. Se ia enfrentar a Emília, falo-ia parecendo a mulher digna que era, não como a mendiga desesperada que ela acreditava que eu era. A Clara chegou à minha casa às 3 da tarde. Tínhamos planeado chegar mesmo antes de começar a cerimônia, quando seria mais difícil para a Emília expulsar-nos sem fazer uma cena. Tens tudo? Perguntou-me enquanto entrávamos no carro. Toquei na minha mala, onde guardava um tablet com todas as fotos que a Sandra tinha tirado, junto com as datas das consultas médicas e a informação sobre o Davi Ferreira. Tenho tudo. O Clube de Campo do Rio era exatamente o tipo de lugar que a Emília teria escolhido. Elegante, caro, desenhado para impressionar. Havia automóveis luxuosos no estacionamento e podia ver através das janelas que havia muitos convidados. Estás pronta? Perguntou a Clara. Respirei fundo. Pronta. Entramos pela porta principal como se fôssemos convidadas esperadas. O recepcionista nem nos perguntou os nomes. Estava demasiado ocupado a dirigir outros hóspedes para o salão de cerimônias. Seguimos a multidão para uma bela varanda coberta com vista para o rio. Havia filas de cadeiras brancas decoradas com flores, e à frente, debaixo de um arco de rosas, estava o Marcos. O meu coração apertou-se ao vê-lo. Parecia tão bonito com o seu smoking preto, mas também parecia nervoso e tenso. Por um momento hesitei. Iria mesmo arruinar o dia de casamento do meu filho? Mas então lembrei-me da crueldade na voz da Emília, quando me tinha ameaçado ao telefone. Lembrei-me dos meses de manipulação, das mentiras, da maneira como tinha afastado o Marcos de mim. E lembrei-me de que se não fizesse algo agora, o Marcos viveria o resto da vida a criar o filho de outro homem, acreditando que era seu. A Clara e eu encontramos lugares na parte de trás, onde seríamos menos visíveis. A música começou a tocar e os convidados levantaram-se. A Emília apareceu na entrada, radiante no seu vestido branco de designer. Levava um ramo de rosas brancas e um sorriso que teria enganado qualquer um que não a conhecesse como eu a conhecia. Caminhou pelo corredor com graça, saudando os convidados com pequenas inclinações de cabeça. Quando chegou ao altar, o Marcos sorriu-lhe com tanto amor que me doeu o coração. O meu pobre filho não fazia ideia do que lhe esperava. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o matrimônio, o amor e a fidelidade. A ironia era quase insuportável. Se alguém presente conhecer alguma razão pela qual estas duas pessoas não deveriam unir-se em matrimônio, que fale agora ou cale para sempre. Era o momento. Levantei-me lentamente. Eu conheço uma razão. Um murmúrio de surpresa espalhou-se pela audiência. O Marcos viu-me e a sua expressão mudou de confusão para raiva. Mãe, o que estás a fazer aqui? A Emília tinha ficado pálida, mas rapidamente recuperou a compostura. Marcos, a tua mãe obviamente não consegue aceitar que já não é a mulher mais importante na tua vida, disse com voz doce, mas suficientemente alta para que todos ouvissem.
Caminhei para a frente, sentindo todos os olhares sobre mim. O meu coração batia tão forte que pensei que me ia sair do peito. Mas a minha voz saiu firme e clara. Marcos, a tua namorada tem te mentido sobre tudo. Isso é suficiente, gritou a Emília. Segurança! Tirem esta mulher daqui. Mas antes de alguém se mover, a Clara aproximou-se com o tablet na mão. Marcos, disse, a tua namorada está grávida, mas o bebê não é teu. Estás louca! Gritou a Emília, mas notei que a voz dela tremia ligeiramente. O verdadeiro pai chama-se David Ferreira. Continuei. E tenho as provas médicas para o demonstrar. A Clara entregou-me o tablet. E comecei a mostrar as fotos que a Sandra tinha tirado. Estes são os registros médicos da clínica do Dr. Martins. Mostram que a Emília está grávida, sim, mas as datas de conceição não coincidem com o que te disse. E aqui, apontei outra foto. Está o nome do verdadeiro pai. O Marcos aproximou-se para ver o ecrã, a cara dele passando de raiva para confusão para horror. Esses são documentos falsos, gaguejou a Emília. São falsos estes vídeos também? Perguntei, reproduzindo o vídeo que a Sandra tinha gravado da Emília com o David na clínica. No vídeo, via-se claramente a Emília a beijar outro homem e ouvia-se parte da conversa deles sobre enganar o Marcos. Um silêncio absoluto caiu sobre a audiência. O Marcos ficou imóvel, olhando para o ecrã com uma expressão que nunca esquecerei. Marcos, sussurrou a Emília, tentando pegar na mão dele. Posso explicar tudo. Ele afastou-se dela como se tivesse tocado fogo. Podes explicar como o bebê que supostamente é meu foi concebido um mês depois do que me disseste? Podes explicar por que aparece o nome de outro homem como pai nos teus registros médicos? A Emília olhou desesperadamente para a audiência, como procurando apoio, mas só encontrou caras de choque e nojo. A data deve estar errada, disse debilmente. Os médicos cometem erros. E o vídeo de ti com aquele homem? Também é um erro? A Emília desmoronou então. Literalmente caiu de joelhos, chorando. Tu não entendes, gritou-lhe ao Marcos. O Davi deixou-me quando soube da gravidez. Não tinha mais ninguém. Tu amas-me. Tu ias cuidar de mim e do bebê. Então admites que é dele? Perguntou o Marcos com voz perigosamente baixa. A Emília não respondeu. Só continuou a chorar. O Marcos tirou lentamente o anel de casamento do dedo e deixou-o cair no chão. O pequeno som metálico foi ensurdecedor no silêncio da varanda. Acabou-se, disse simplesmente. Depois virou-se para mim. Mãe, podes levar-me para casa? Os dias que se seguiram ao casamento cancelado foram um turbilhão de emoções. O Marcos tinha se mudado temporariamente para a minha casa, algo que não acontecia desde que ele tinha 20 anos. Vê-lo ali, no seu antigo quarto, lembrava-me tanto quando era adolescente que, por momentos, esquecia tudo o que tinha acontecido. Mas o Marcos já não era o rapaz alegre que eu tinha criado. Estava quebrado, traído da maneira mais profunda possível. Mal falava, mal comia. Passava horas sentado na varanda das traseiras, olhando para o jardim onde tinha brincado em criança. Na segunda-feira, depois do casamento, recebi uma chamada que não esperava. Era a mãe de um colega de trabalho do Marcos. Senhora Moraes, sou Carmen Vaz. O meu filho Ricardo trabalha com o Marcos. Olá, Carmen, como está? Estou bem, mas ligava porque... Bem, porque queria agradecer-lhe. Agradecer-me? Por quê? Houve uma pausa do outro lado da linha porque salvou a minha família daquela mulher. O meu estômago apertou-se. O que quer dizer? Aquela Emília. Ela tinha pedido dinheiro ao meu Ricardo também. Disse-lhe que o Marcos e ela estavam a passar por problemas financeiros com o bebê a caminho. Pediu-lhe 5.000 euros emprestados, prometendo devolvê-los depois do casamento. Sentei-me pesadamente numa cadeira da cozinha. O Ricardo deu-lhe o dinheiro? Sim, no mês passado. E não só a ele. Tem estado a ligar a vários colegas de trabalho do Marcos, contando-lhes histórias semelhantes. Problemas médicos com a gravidez, gastos inesperados, sempre pedindo empréstimos que prometia devolver depois de casar. Senti uma onda de náuseas. A manipulação da Emília tinha sido muito mais extensa do que eu tinha imaginado. Quantas pessoas acha que ela burlou? Não sei exatamente.
mas o Ricardo disse-me que pelo menos 6 ou 7 pessoas do trabalho lhe tinham emprestado dinheiro nos últimos meses, alguns até 10 mil euros. Depois de desligar, fui procurar o Marcos, que estava no quarto dele com o portátil. Marcos, preciso de te perguntar algo. Ele levantou a vista e doeu-me ver o cansado que parecia. O que se passa, mãe? Sabias que a Emília tinha pedido dinheiro emprestado aos teus colegas de trabalho? A confusão no rosto dele disse-me que não fazia ideia. O quê? A quem? Contei-lhe sobre a chamada da Carmen e vi como a realidade da situação se ia assentando nele. Não pode ser, murmurou. Eu dava-lhe dinheiro regularmente. Por que precisaria de pedir emprestado a outros? Quanto dinheiro lhe davas? O Marcos passou as mãos pelo cabelo. Não sei exatamente. Talvez 2 ou 3 mil por mês nos últimos 6 meses. Dizia-me que precisava de coisas para o bebê, roupa de maternidade, consultas médicas especiais que o seguro não cobria. Fiz cálculos mentais rápidos. Entre o que o Marcos lhe tinha dado, o que me tinha pedido a mim e o que aparentemente tinha burlado aos colegas dele, a Emília tinha reunido facilmente mais de 100 mil euros nos últimos meses. Marcos, acho que precisas de falar com um advogado. Naquela tarde, o Marcos ligou a vários colegas dele. A história era sempre a mesma. A Emília tinha contactado cada um separadamente, jurando-lhes que não dissessem ao Marcos, porque ele se sentiria envergonhado de precisar de ajuda. Tinha-lhes dado histórias emotivas sobre complicações médicas, gastos inesperados, a necessidade de dar um bom início à família deles. O Ricardo tinha emprestado 5 mil. A Ana, a assistente administrativa, tinha dado 3 mil. O Jorge, do departamento de contabilidade, tinha emprestado 8 mil. A lista continuava. O que vai acontecer agora? Perguntou-me o Marcos aquela noite enquanto jantávamos. Suponho que os teus amigos podem denunciá-la por fraude se quiserem. Não, refiro-me ao que vai acontecer comigo. Como pude ser tão cego? Pousei o garfo e olhei para ele. O meu filho, o meu menino, parecia tão perdido. Marcos, aquela mulher é uma manipuladora especialista. Enamorou-te, ganhou a tua confiança e usou essa confiança para te controlar. Não foi culpa tua, mas deveria ter visto os sinais. Deveria ter ouvido quando tu tentaste avisar-me. Quando tentei avisar-te, vá lá, mãe. Sei que nunca gostaste dela. Era verdade. Mas também sabia que se lhe tivesse dito diretamente as minhas suspeitas naquele momento, ele teria pensado que eu estava a ser uma sogra intrometida e ciumenta. Marcos, tudo o que eu queria era que fosses feliz. Se realmente a tivesses amado e ela te tivesse feito feliz, teria aprendido a viver com isso. A sério? A sério. Naquela noite recebemos outra chamada inesperada. Desta vez era da tia da Emília, uma mulher chamada Rosa, que vivia no outro lado do país. Posso falar com o Marcos? Perguntou com voz trêmula. O Marcos pegou no telefone e eu pude ouvir parte da conversa da cozinha. Marcos, sou a Rosa, a tia da Emília. Queria ligar-te porque preciso de me desculpar. Desculpar-se? Por quê? Porque sabia que algo não estava bem com a minha sobrinha, mas não disse nada. Pensei que talvez tivesse mudado, que talvez contigo fosse diferente. O que quer dizer com que sabia? Houve uma longa pausa. Marcos, a Emília fez isto antes. Senti como se me tivessem atingido no estômago. O Marcos ficou pálido. O que fez antes? Engravidou de um homem casado no Alentejo há 3 anos. Ele disse-lhe que ia deixar a mulher por ela, mas quando soube que estava grávida, recusou-se. Então a Emília começou uma relação com outro homem, um dentista jovem, e tentou convencê-lo de que o bebê era dele. O que aconteceu? O dentista apercebeu-se de que as datas não batiam certo e exigiu um teste de ADN. Quando ela recusou, ele terminou a relação. A Emília perdeu o bebê no 5º mês. O Marcos sentou-se pesadamente numa cadeira e depois mudou-se para aqui há 2 anos. Eu pensei que tinha aprendido a lição, que tinha amadurecido. Por isso não disse nada quando soube que se ia casar contigo.
mas quando vi as notícias sobre o que aconteceu no casamento, soube que tinha de te ligar. Que notícias? Não viste as redes sociais? O Marcos e eu olhamos um para o outro. Nenhum de nós tinha verificado o Facebook ou o Instagram desde o casamento. Não, disse o Marcos. A história tornou-se viral. Alguém gravou vídeo do que aconteceu na cerimônia e carregou na internet. A Emília está a receber centenas de comentários negativos. A foto dela está por todo o lado. Depois de o Marcos desligar, sentamo-nos em silêncio por um longo tempo. Como é possível que não me tenha apercebido de que era uma burlona profissional? Perguntou finalmente. Porque és uma boa pessoa, Marcos. E as boas pessoas tendem a ver o bom nos outros, mesmo quando não há. Sinto muito ter te afastado da minha vida, mãe. Sinto muito ter acreditado nas mentiras dela sobre ti. Já não importa, disse-lhe, embora claro que importasse. Aqueles meses de separação tinham sido os mais dolorosos da minha vida. O importante é que agora sabemos a verdade. Mas mesmo enquanto dizia aquelas palavras, sabia que isto ainda não tinha terminado. A Emília tinha perdido o Marcos, tinha perdido o dinheiro que esperava conseguir com o casamento e agora estava a ser humilhada publicamente. Uma mulher assim não se renderia facilmente. E tinha razão. Naquela mesma noite, por volta da meia-noite, começaram as chamadas. Primeiro foi o meu telefone, número desconhecido. Quando atendi, ouvi a voz da Emília, mas soava diferente, histérica. Tudo isto é culpa tua, gritou. Destruíste a minha vida. Emília, tu destruíste a tua própria vida com as tuas mentiras. O Marcos amava-me. Íamos ser felizes, mas tu não conseguiste suportar isso. O Marcos merece saber a verdade sobre o bebê que não é dele. Podia ter sido dele, no coração podia ter sido dele. Mas tu arruinaste tudo. E desligou. 5 minutos depois, tocou o telefone do Marcos. Era ela outra vez. Desta vez não estava a gritar, estava a chorar, a suplicar. Marcos, por favor, só me ouve. Podemos arranjar isto. Sei que cometi erros, mas amo-te. Realmente amo-te. O Marcos olhou para mim e vi nos olhos dele algo que me assustou. Dúvidas. Emília, disse com voz cansada, não posso falar contigo agora. Por favor, só me dá 5 minutos, posso explicar tudo. Não há nada para explicar. Mentiste sobre o bebê. Mentiste sobre o dinheiro. Provavelmente mentiste sobre tudo. O dinheiro vou devolvê-lo a todos. Encontrarei maneira. E sobre o bebê? Marcos, mesmo se o David for o pai biológico, tu podes ser o pai verdadeiro. Tu podes criá-lo, amá-lo, ser o homem que o David nunca foi. O Marcos fechou os olhos. Emília, para. Por favor, estou grávida e sozinha. Não tenho mais ninguém. Devias ter pensado nisso antes de me mentires durante meses. E desligou. Mas as chamadas não pararam. Continuaram toda a noite. A Emília ligava de meia em meia hora, alternando entre súplicas desesperadas, ameaças veladas e ataques histéricos. Finalmente tivemos de desligar ambos os telefones. No dia seguinte, o Marcos tomou a decisão de mudar o número de telefone e obter uma ordem de restrição contra a Emília. Achas que vai funcionar? Perguntei-lhe. Não sei, mãe, mas tenho de tentar. Esta mulher está obcecada e assusta-me o que ela pode fazer. Não sabia o quão profético era aquele comentário. 6 meses depois do casamento que nunca foi, a minha vida tinha encontrado uma paz que não sentia há anos. O Marcos continuava a viver comigo, mas por escolha própria, não por desespero. Tínhamos reconstruído a nossa relação de uma maneira mais madura e honesta do que nunca antes. As manhãs tinham se tornado algo especial. O Marcos tinha desenvolvido o hábito de se levantar cedo para fazer café para os dois, e sentávamos-nos na varanda a ver o sol nascer enquanto planeávamos os nossos dias. Era um pequeno ritual que me lembrava constantemente o quão afortunada era por ter o meu filho de volta na minha vida. Tens sabido algo mais dela? Perguntou-me uma manhã de outubro, enquanto mexia açúcar no café dele. Não precisava de me perguntar de quem falava. Nos primeiros meses depois do casamento, a Emília tinha sido uma presença constante, mas não física, nas nossas vidas. As chamadas tinham continuado até mudarmos os números. Depois, tinham vindo as cartas,
as mensagens de texto de números desconhecidos, mesmo aparições ocasionais perto do trabalho do Marcos ou da minha casa. A Clara disse-me que ela se mudou. Respondi. Aparentemente regressou ao Alentejo. O Marcos acenou com a cabeça, mas notei que os ombros dele relaxaram ligeiramente. Mesmo depois de todo este tempo, a menção da Emília ainda o deixava tenso. E o bebé? Segundo o que consegui averiguar, deu à luz em agosto. Uma menina. O David aparentemente sim se fez cargo. A Clara contou-me que uma amiga dela no Alentejo viu a Emília com ele no hospital. Parece que finalmente aceitou a responsabilidade dele. O Marcos ficou em silêncio por um momento e soube no que estava a pensar. Durante meses depois de descobrir a verdade, tinha lutado com sentimentos mistos sobre o bebé. Sabia racionalmente que não era dele, mas tinha passado meses emocionalmente a preparar-se para ser pai. Às vezes pensas em como teria sido? Perguntou-me. Se o bebé tivesse sido realmente teu, sim. Considerei a minha resposta cuidadosamente. Esta era uma conversa que tínhamos tido várias vezes de formas diferentes e sabia o quão importante era ser honesta, mas gentil. Penso que teria sido um pai maravilhoso, disse finalmente. E penso que quando chegar o momento certo com a pessoa certa, serás um pai maravilhoso. O Marcos sorriu, o primeiro sorriso genuíno que lhe via quando falávamos deste tema. E tu pensas que esse momento vai chegar? Estou certa disso. E tinha razões para estar certa. Nas últimas semanas, o Marcos tinha começado a mencionar uma colega de trabalho chamada Andréia. No início eram menções casuais, mas gradualmente tinha começado a falar mais dela. A Andréia era engenheira como ele. Era 2 anos mais nova e aparentemente tinha um sentido de humor que fazia o Marcos rir de uma maneira que não ouvia há muito tempo. Vais almoçar com a Andréia hoje? Perguntei-lhe, tentando soar casual. O Marcos olhou para mim com um sorriso divertido. Sim, mãe. E sim, gosto dela. E não, ainda não estou pronto para a trazer à casa. Ri-me. Não estava a sugerir nada. Claro que não. Depois de o Marcos ir para o trabalho, a Clara veio visitar-me. Tinha desenvolvido o hábito de passar por casa um par de vezes por semana desde todo o drama com a Emília. Acho que se preocupava comigo mais do que admitia. Pareces bem, disse-me enquanto nos sentávamos na cozinha com chá. Sinto-me bem. A sério? Não tens pesadelos? Não te preocupas com o que pode acontecer se a Emília voltar? Tinha tido pesadelos, especialmente nos primeiros meses. Sonhos onde a Emília conseguia convencer o Marcos a voltar com ela, onde eu perdia o meu filho para sempre. Mas gradualmente, esses pesadelos tinham desaparecido. Às vezes penso nisso, admiti. Mas Clara, aquela mulher ensinou-nos algo importante. O quê? Que a verdade sempre vem à luz. Talvez não imediatamente, talvez não da maneira que esperamos, mas sempre vem. A Clara acenou pensativamente. Sabes o que mais me impressiona em tudo isto? O quê? Como lidaste com tudo. Nunca tentaste vingar-te dela. Nunca tentaste humilhá-la mais do que o necessário. Só expuseste a verdade e deixaste que as consequências seguissem o seu curso natural. Tinha pensado muito nisso também. Quando descobri as mentiras da Emília, parte de mim tinha querido magoá-la como ela me tinha magoado a mim. Tinha querido gritar-lhe, insultá-la, fazê-la sofrer, mas tinha decidido que não valia a pena. A verdade era suficientemente poderosa por si só. Tens sabido algo dos colegas de trabalho do Marcos? Perguntou a Clara. Os que perderam dinheiro? A maioria decidiu não apresentar queixa. Disseram que o dinheiro não era tanto assim para os arruinar e que a humilhação pública que a Emília sofreu era castigo suficiente. E o Ricardo? O que perdeu 5 mil? Ele sim apresentou queixa, mas segundo soube, a Emília devolveu-lhe o dinheiro antes de se mudar. Aparentemente, o David ajudou-a a pagar algumas das dívidas. Naquela tarde, o Marcos chegou a casa com um sorriso especial. O sorriso que punha quando tinha notícias que sabia que me iam alegrar. O que aconteceu? Perguntei-lhe. Hoje almocei com a Andréia. Eu sei, disseste-me esta manhã. Sim?
Mas não te disse que lhe pedi para sair comigo este fim de semana, como um encontro a sério. Senti uma onda de alegria. E o que disse ela? Disse que sim. Marcos, alegra-me tanto. E mãe, sim? Contei-lhe toda a história, sobre a Emília, sobre o casamento, sobre tudo. Queria que soubesse a verdade desde o início. Como reagiu? Disse que respeitava a minha honestidade e que qualquer mulher que tentasse afastar um homem da mãe dele não valia a pena. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, refleti sobre tudo o que tinha acontecido no último ano. Tinha começado com aquela chamada telefônica devastadora onde a Emília me tinha dito que não era bem-vinda na vida do meu filho. Tinha passado por meses de dor, investigação, descobertas horríveis e finalmente o confronto no casamento. Mas agora, enquanto ouvia o Marcos a rir na sala, enquanto falava ao telefone com a Andréia, apercebi-me de que tudo tinha valido a pena. Não só tinha recuperado o meu filho, como a nossa relação era mais forte do que nunca, e pela primeira vez em muito tempo, o Marcos parecia genuinamente feliz. 3 meses depois, em janeiro, o Marcos trouxe a Andréia para jantar pela primeira vez. Era exatamente como a tinha imaginado. Inteligente, divertida, genuína. Mas o que mais me gostou foi a maneira como olhava para o Marcos. Não com a adoração cega que tinha visto em outras, mas com respeito real e afeto autêntico. E o mais importante, não tentou monopolizar a atenção dele. Quando o Marcos e eu começamos a falar sobre a infância dele, ela ouviu com interesse real, fez perguntas apropriadas e até se riu genuinamente quando contei histórias embaraçosas sobre ele. É muito diferente da Emília, sussurrou-me o Marcos, enquanto a Andréia ajudava a lavar a louça. Sim, concordei. É uma mulher real. 6 meses depois, o Marcos anunciou-me que ele e a Andréia se tinham mudado juntos. E 6 meses depois disso, pediu-me a minha bênção para lhe propor casamento. Tens a certeza? Perguntei-lhe, não por dúvidas sobre a Andréia, mas porque queria assegurar-me de que ele estava pronto emocionalmente. Mais certo do que estive de qualquer coisa na minha vida, respondeu. Mãe, a Andréia faz-me melhor pessoa. Faz-me querer ser melhor pessoa. E nunca, nem uma única vez, tentou afastar-me de ti ou fazer-me sentir culpado por te amar. O casamento do Marcos e da Andréia foi tudo o que o primeiro casamento deveria ter sido. Pequeno, íntimo, cheio de amor real. A Andréia tinha insistido em que eu ajudasse a planear e tinha sido uma experiência completamente diferente. Não havia exigências impossíveis, não havia drama, não havia tentativas de impressionar ninguém. Só 2 pessoas que se amavam genuinamente, rodeadas das pessoas que os amavam. Quando o padre perguntou se alguém tinha alguma objeção, a Andréia olhou para mim e piscou-me o olho. Todos nos rimos, incluindo o Marcos. Durante o banquete, o Marcos pediu-me para dançar com ele. Obrigado, mãe, disse-me enquanto nos balançávamos lentamente. Por quê? Por me salvares. Por não desistires quando eu te afastei. Por amares o suficiente para arriscares que eu me zangasse contigo. És o meu filho, Marcos. Sempre vou lutar por ti. Eu sei. E agora a Andréia também sabe. Enquanto dançávamos, olhei à volta do salão. A Clara estava numa mesa a rir com os amigos do Marcos do trabalho, muitos dos mesmos que tinham sido burlados pela Emília. A Andréia estava a dançar com o pai dela, radiante de felicidade. Era uma cena de pura alegria e paz. Nunca mais soube da Emília diretamente. Ocasionalmente a Clara trazia-me notícias de segunda ou terceira mão. Tinha tido mais problemas com o David. Aparentemente a relação não tinha funcionado afinal. Tinha tentado contactar o Marcos mais uma vez, mas ele tinha lidado com a situação com firmeza e maturidade, deixando-lhe claro que essa parte da vida dele estava fechada para sempre. 1 ano depois do casamento do Marcos e da Andréia, deram-me a notícia mais maravilhosa de todas. Iam ser pais. Desta vez não havia dúvidas, não havia drama, não havia mentiras, só alegria pura. Quando nasceu a minha neta Emma e a segurei pela primeira vez nos braços, pensei em todo o caminho que tínhamos percorrido para chegar àquele momento. Pensei na Emília,
e na dor que tinha causado, mas também nas lições que inadvertidamente nos tinha ensinado sobre o amor real versus a manipulação, sobre a importância da honestidade, sobre o valor de lutar pela família verdadeira. A Emma cresceu rodeada de amor autêntico, sem mentiras, sem manipulação. E quando fosse suficientemente crescida, contar-lhe-ia sobre a avó dela que tinha lutado pela família, não por vingança, mas por amor. Às vezes, quando estou sentada na varanda a ver a Emma brincar no jardim, onde uma vez brincou o pai dela, reflito sobre tudo o que aconteceu. Não me arrependo de nada do que fiz. A verdade tinha de vir à luz, e embora tenha sido doloroso, libertou-nos a todos. A Emília tinha tentado destruir a minha família com mentiras e manipulação. Em vez disso, sem querer, tinha a tornado mais forte. E isso, mais do que qualquer vingança que pudesse ter planeado, era a vitória mais doce de todas.